Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo, e o tema desse vídeo é limpeza automotiva. Nesse vídeo eu vou passar para vocês então, pessoal, uma visão simples e objetiva sobre o processo de higienização interna automotiva. Não só a nível profissional, mas também a nível hobbyista, para que você possa fazer na sua casa sem gastar muito. Bom, o primeiro ponto é separar os acessórios. Aqui eu separei alguns acessórios básicos para vocês verem aqui e terem uma ideia do que você pode utilizar para fazer uma boa limpeza dentro do seu carro. Lembrando que aqui o foco não é estofado e nem carpete. O foco aqui é única e exclusivamente os acabamentos das portas, a parte interna das portas, borrachas e plásticos. Então, para você que está buscando algo relacionado a estofamento e carpê, é interessante que você veja os vídeos da descrição aí para conferir o material específico sobre esse tema, até para esse vídeo não se alongar muito. Bom, basicamente o que você está vendo aqui são acessórios como escovas, esponja de lavagem para você fazer a esfregação e também as microfibras, é claro, que são úteis e são fundamentais nesse processo, que não estão aqui também. Rodrigo, estou vendo algumas escovas aí. Quais as diferenças entre elas e o que eu devo tomar como base, como parâmetro para escolher na hora da compra? Bom, galera, quanto mais acessórios você tiver para as áreas de difícil acesso, maior alcance você tem para tirar a sujeira e para fazer o processo da limpeza. Aqui, notem que eu tenho algumas escovas aqui para fazer esfregação. E o que você deve ter em mente? Essa daqui, por exemplo, é uma escovinha macia, todavia ela não é tão macia quanto essa ou quanto essa aqui. Então as cerdas, elas fazem um papel fundamental no processo da limpeza. Onde que é interessante você entrar com uma escovinha dessa aqui, uma área que você precisa esfregar, um cantinho que você não consegue atingir adequadamente com uma brocha como essa aqui. Esses pincéis aqui são os mais comuns, você encontra os kits com eles um pouquinho maiores e um pouquinho menores, para fazer a grande maioria dos seus trabalhos de limpeza onde você precisa esfregar. Qual que é a diferença entre as cerdas dessa brocha aqui para, por exemplo, as cerdas desse simples pincelzinho de barba aqui? Essa daqui ela é mais macia, mais suave. Essa daqui é mais rígida, um pouquinho mais agressiva. Então, no momento da limpeza, para uma limpeza mais pesada, essa daqui retira mais fácil a sujeira do que, por exemplo, um pincel muito macio. Então é interessante que você tenha diversas configurações aí para você conseguir fazer a esfregação adequadamente. Senão você não consegue remover a sujeira e não consegue limpar adequadamente o painel ou o acabamento de porta ou o que você está se propondo a esfregar. Todavia você não pode, não deve chegar, por exemplo, com uma escova de lavar roupa para fazer essa esfregação, porque você vai riscar o painel do carro, independente do acabamento que for. Então toma muito cuidado com isso. Também as áreas em black piano, aquele plástico que é bem espelhado e preto, você toma muito cuidado com os acessórios que você está utilizando com a esfregação para evitar riscos se você não for fazer um polimento dessas áreas depois, um polimento interno. Em paralelo, essas brochinhas pequenas aqui também ajudam muito nos cantinhos e nos contornos. Outro acessório muito utilizado também é o cotonete, utilizado principalmente para fazer a limpeza dos botões ou por baixo dos botões dos vidros elétricos. Tomar sempre muito cuidado com o borrifar água nessas áreas de conexão elétrica ou áreas que a água pode escorrer para dentro dos acabamentos, para você não ter transtornos relacionados a isso. E as esponjas, espuminhas e aplicadores afim, você utiliza para fazer esfregação também. Ajudam muito no processo da esfregação para você remover a sujeira de uma maneira mais eficiente. E também, é claro, para fazer a parte do acabamento final, aplicando o produto de proteção e acabamento final a seu critério. Já falando em produto, Rodrigo, qual que é o produto que você utiliza para fazer a limpeza interna, a higienização interna? Galera, utiliza um limpador multiuso
que tem configurações de diluição, ou seja, um bom limpador multiuso, você vai fazer uma limpeza muito boa da parte interna do teu veículo. Não precisa de nenhum produto específico além do limpador multiuso, que foi desenvolvido também para essa finalidade. Como é que dilui esse limpador multiuso? Galera, você vai utilizar a proporção recomendada pelo fabricante. Qual que é a proporção que eu vou adotar no início dos meus trabalhos? Ele tem diversas configurações. Normalmente, ele tem uma configuração de diluição para sujeira leve, moderada, pesada e incrustada. Então comece sempre pela diluição da sujeira moderada, ou seja, aquela sujeira padrão que você tem em qualquer veículo. Se você notar que tem muita sujeira grudada, como no caso dos cantos das portas, enfim, daí você utiliza, logicamente, uma diluição de sujeira incrustada. Então começa pela moderada. Se a moderada não surtiu o efeito desejado, você aumenta o grau de concentração do produto na diluição. Bom, normalmente vai ter uma indicação semelhante a essa, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 50, 1 para alguma coisa. Como é que isso funciona na prática? Se você pegar uma parte, você acrescenta 9 partes da outra no caso de 1 para 10. Ou seja, por exemplo, 10 ml de limpador multiuso para 90 ml de água e assim por diante. É assim que funciona o processo de diluição. Eu utilizo esses copinhos aqui graduados, também um funilzinho para mim fazer a diluição diretamente aqui e depois colocar no borrifador ou no meu aplicador. Agora eu vou comentar para vocês como fazer esse processo. Bom, galera, primeiro passo, ter EPI. Então é interessante que você tenha uma máscara com filtro contra vapores orgânicos, ou seja, a mesma máscara que você utiliza no processo de funilaria e pintura, para fazer pintura automotiva, para prevenir qualquer dano à tua saúde. Paralelo a isso, também óculos e luva. Por quê? Porque você vai estar trabalhando com configuração spray. Você vai estar borrifando esse produto e esse produto vai entrar facilmente nas tuas vias aéreas e pode trazer problemas sérios à tua saúde a médio e longo prazo. Então utilize sempre EPI, como eu sempre falo no canal aí, e reforço para vocês nesse vídeo. Como é que você vai fazer então? Galera, você vai borrifar nas pequenas áreas que você vai estar trabalhando o processo da limpeza o produto, no meu caso o limpador multiuso diluído numa configuração de sujeira moderada, vai deixar ele agir por uns 2, 3 minutos, até 5 minutos você pode deixar ele agir e vai fazer o processo da esfregação utilizando os teus acessórios que você já viu no vídeo também. Você esfrega da melhor maneira possível, retirando aquela sujeira incrustada, retirando a sujeira dos plásticos e depois você, utilizando uma flanela de microfibra umedecida, você tira o excesso desse produto. O que é fundamental nesse processo da limpeza? Que você esteja sempre com teus acessórios de limpeza bem limpinhos, bem limpos e bem enxaguados. Por quê? Porque senão você vai espalhar essa sujeira e não vai remover ela da melhor maneira do painel do carro, da área que você está limpando. Então tem que estar sempre limpo. Para isso você reserva sempre um baldinho com água para fazer o enxágue imediato desses acessórios no momento que você está limpando. Se você notou que, por exemplo, teu pincel de limpeza está muito sujo, dá uma lavada nele também com o próprio limpador multiuso antes de você continuar o trabalho. E assim você vai indo, sempre com teus acessórios limpos, em pequenas áreas, evitando o escorrimento desse produto em áreas indesejadas, também trabalhando pontualmente, fazendo o processo da limpeza da melhor maneira possível. Eu recomendo sempre que você faça esse processo 2 vezes em cada área. Por quê? Porque daí você assegura que você está limpando da melhor maneira possível esse painel, evitando ficar na dúvida se você limpou bem ou não. Feito isso, galera, você passa a flanela de microfibra úmida pela última vez, enxagou, você pode fazer também um enxágue de todo o painel e de toda a peça que você lavou. Da mesma maneira que utilizando o multilimpador. Você reserva aí um borrifador somente com água, borrifa a água nessa superfície, faz a esfregação e enxuga com a flanela de microfibra. Assim você assegura que você não tem nenhum resíduo de limpador multiuso após a limpeza, preparando então a superfície para
quando ela estiver completamente seca, você fazer a proteção e aplicação do produto de acabamento final a teu critério. E por fim, então, já com as peças secas, o processo de acabamento final pode ser feito aí com o teu produto de acabamento desejado. Eu estou utilizando um produto específico para plásticos e borrachas. Não é somente para a parte interna do veículo, ele é desenvolvido para a parte externa, todavia já testei e tenho utilizado também na parte interna do veículo, sem comprometer os plásticos e borrachas da parte interna e também sem causar nenhum transtorno relacionado à utilização do ar-condicionado e do ar quente, em dias onde se faz necessário isso, não engordurando os vidros, enfim, funciona perfeitamente aí no meu cenário. Então esse produto ele assegura uma proteção nos plásticos e nas borrachas e também assegura um acabamento bem legal antes de entregar o veículo para o meu cliente ou eventualmente também antes de utilizar o veículo, facilitando inclusive depois o processo da manutenção. Já entrando no quesito manutenção, depois que você fizer uma lavagem como essa aí, você precisa obrigatoriamente fazer essa lavagem sempre, periodicamente? Não, galera. Para fazer o processo de manutenção, você vai única e exclusivamente tirar o pó com uma microfibra, utilizar o teu limpador multiuso numa configuração aí de sujeira leve, borrifando na flanela da microfibra e fazendo a limpeza somente com a flanela, sem o processo de esfregação e lavagem completa, utilizando todos os acessórios. Isso pode ser feito periodicamente, de tempos em tempos, sem problema, até que você note que tenha muita sujeira incrustada e você precisa repetir esse processo aqui. Falar em tempo de repetição desse processo é muito complicado, porque depende muito do uso do teu veículo e também da periodicidade que você vai fazer o processo da manutenção e da limpeza. Eu recomendo que isso seja feito a cada 15 dias, a cada um mês, e dependendo de como é aí também, a cada lavagem que você vai fazer do teu carro. Processo de manutenção, tá? Processo de limpeza completa, aí você vai fazer normalmente a cada 6 meses, num período curto de tempo, ou a cada 1 ano, num período mais espaçado, que é o que o pessoal normalmente faz. Obviamente que depois de você fazer o processo da limpeza ou da manutenção, eu recomendo que você reaplique o teu produto escolhido para acabamento final e proteção. Então tá aí, pessoal, um processo completo para limpeza do interior automotivo. Pô, Rodrigo, você não mostrou, por exemplo, como é que limpa um forro de teto. Galera, tudo que eu não abordei nesse vídeo, vão existir vídeos específicos no canal, ou já existem vídeos específicos sobre o tema. Então sempre confira aí na descrição do vídeo material extra para você evitar achar que faltou informação ou também evitar postar dúvidas sobre temas que eu já abordei no canal. Até porque o assunto é muito extenso e se a gente for abordar tudo num vídeo, o vídeo vai ficar extremamente longo e cansativo para você que está me acompanhando. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative as notificações e me ajude a continuar com esse trabalho dos vídeos no YouTube, pois é isso que me faz continuar trabalhando nos vídeos para você que está me acompanhando, que está chegando agora aí. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like, pois isso me ajuda a saber se eu estou acertando ou se eu estou errando no conteúdo que eu estou produzindo para você e me ajuda também a subir nas pesquisas aí e ajudar o maior número de pessoas que, assim como você, buscam uma informação de qualidade nos vídeos do YouTube. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.